E aí, pessoal, tá tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero continuar o diálogo sobre as 7 dimensões do ego, falando mais especificamente sobre a primeira dimensão do ego. Antes de mais nada, eu quero que vocês entendam que quando eu falo numa dimensão do ego, eu estou falando de algo real e que também pertence ao reino da consciência. Sendo assim, é uma dimensão da consciência. A forma como sua vida se manifesta hoje, ela depende do aspecto vibracional da sua consciência, do conjunto de pensamentos, crenças, sentimentos, etc., que interagem, que contribuem, que permitem que você tenha uma vibração X. Essa vibração X atrai aquilo que está dentro dessa faixa, aquilo que é similar a ela nesse planeta. Para trazer outros exemplos de dimensões aqui, a gente pode pegar lá as escalas de necessidades humanas do psicólogo Abraham Maslow. Ele coloca lá fome, sexo, poder, etc. São reinos nos quais a consciência está presa. Aí você pode falar, mas existe a fome, existem dificuldades no planeta Terra. Seja que fator influencia primeiro, a matéria ou a consciência, nesse caso, não importa, porque a consciência está presa ali. Se você chegar para alguém que passa fome, a consciência dela está presa naquela dimensão. Ela não consegue expandir para além daquilo. Quando nós olhamos para o budismo, para a ideia da roda de Sansara, nós vemos lá 6 dimensões, que são a dimensão dos seres do inferno, a dimensão dos espíritos famintos ou dos fantasmas, a dimensão animal, a dimensão humana, a dimensão dos semideuses e a dimensão divina. Quando nós olhamos para cada uma dessas dimensões, para cada um desses mundos, nós olhamos, antes de mais nada, para aspectos da consciência que se mantêm presos nessas vibrações. Os seres do inferno são seres do inferno porque enxergam o mundo de uma forma distorcida. Estão numa faixa vibracional que os obriga a estarem nessa condição. Sendo assim, as 7 dimensões do ego são dimensões da consciência que contemplam desde o princípio da evolução até a sua unificação, até o seu processo de iluminação. Em muitos desses aspectos evolutivos, os seres ficam presos, se veem atados, sem conseguir compreender ou transcender totalmente. Então, é aquele tipo de coisa que você passou de série, mas você não aprendeu muito bem a matéria passada. Sobre a primeira dimensão do ego, a desilusão, de maneira bem sucinta, quando o ser começa a evoluir, ele se depara com aspectos da vida sobre os quais ele precisa caminhar, ele precisa se desiludir de alguma forma. Então, vou usar um exemplo bem simples aqui. Digamos que uma pessoa quer muito ser jogador de futebol, um menino. E aí o pai dele vai lá e coloca ele numa escolinha de futebol. E ele se acha super bom. Então ele joga lá na escola com um monte de meninos que não sabem jogar. E ele se sente super bom. Ele é o melhor do mundo. E aí, quando ele chega nesse teste, ele termina lá o jogo com as outras crianças que já estão mais acostumadas, ele vê que ele é extremamente fraco. Ele é extremamente ruim no futebol. Ele precisa melhorar muito. E aí ele vai parar e vai pensar, caramba, eu sou ruim. Essa percepção da sua condição atual é o primeiro passo. Quando ele queria apenas jogar bola, ele era uma emanação que simplesmente, de forma inocente, corria atrás dos seus sonhos. Ah, eu quero isso daqui. Só que essa centelha, ela não havia feito a conexão ainda com a realidade, com o universo, que é o que eu chamo de compreender a si mesmo e compreender como o universo funciona. Então, ela precisou se deparar com uma situação na qual ela se desiludisse, ela enxergasse onde ela está, para que ela entendesse, tivesse uma dimensão de quem ela é, para depois ela voltar a entender melhor onde ela quer chegar. Então essa centelha inocente foi lá num primeiro ímpeto, buscou alguma coisa, e aí ela se depara com o todo, ela se depara com a realidade. Nós temos aí um caminho que o ego faz, que o ego de todos os seres fazem, e que a maioria, por incrível que pareça, não transcendeu. A maioria arrasadora dos humanos ainda se encontra refém desse princípio de consciência. A incapacidade de compreender que a desilusão é a melhor coisa que pode lhes acontecer na vida, pois é a única que vai impedir com que vivam uma vida inteira iludidos. Pessoal, é essa reflexão de hoje. Eu espero ter conseguido aí contribuir um pouquinho mais que é esse trabalho, do que é essa terapia e da importância que ela tem nos aspectos de compreensão da realidade, de limpeza e de evolução como um todo. Pessoal, se vocês entendem que esse conteúdo é útil e interessante de alguma forma,
compartilhem com um colega para que ele também tenha essa oportunidade, se inscrevam no canal para receber as notificações dos próximos vídeos, faça qualquer comentário ou pergunta no link abaixo. Muito obrigado e até a próxima vez.